Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E quem vos fala, mais uma vez, é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu uma palavra poderosa em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem assistindo ou ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para que a palavra do Senhor seja compartilhada ao máximo de pessoas possível. Curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo chegue ao seu celular. Aleluia. Ou a sua TV, não sei de onde você estiver assistindo ou ouvindo. A palavra de hoje encontra-se mais uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso irmão e companheiro também de Paulo, apóstolo, apóstolo de Paulo, Lucas. Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Mais uma vez o Senhor nos leva para esta passagem bíblica, mas Ele quer falar de forma diferente hoje, ao meu e ao teu coração. Atos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 5. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Glória a Deus, até aí. Aleluia. Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A Bíblia vem nos contar a história deste centurião, que creio eu que é o mesmo que Jesus disse que nunca tinha visto tanta fé em uma pessoa, nem mesmo em Israel. Aleluia. E ele morava em Cesareia, que se chamava Cornélio. Ele era um centurião da coorte. Coorte, para quem não sabe, era um lugar importante. Aleluia. Dos romanos. Ele ocupava uma posição importante entre os romanos, naquela coorte chamada italiana, que Roma, se encontra na Itália, onde hoje em dia é o lugar da pior idolatria, onde os demônios fazem o que querem, porque lá se encontra em Roma o Papa, o Vaticano, as idolatrias a Maria, aos demônios, as imagens, se encontra tudo em Roma. Então Roma sempre foi o centro e a Itália o centro de Satanás, E através dos romanos, Jesus através de César, aleluia, e através do governador que estava ali em Jerusalém, em Israel, Jesus foi crucificado através dos romanos. Aleluia. E hoje Roma continua sendo o centro dos demônios, Não só Roma, mas a Itália em si. Mas isso não vem ao caso. Mas ele habitava no meio dos romanos, desse povo que crucificou Jesus Cristo, do povo que perseguia o povo de Deus, que escravizava o povo de Deus,
que matava os cristãos em arenas, jogava os cristãos na arena junto com os leões devoravam, perseguiam, mandava prender, mandava açoitar, mandava matar cristão. Ele fazia parte desse povo, do povo que matava o povo de Deus cruelmente a sangue frio. Mas ele decidiu não seguir o curso e nem um exemplo dos seus companheiros. Pelo contrário, ele edificou uma sinagoga em Israel, para o povo de Israel adorar a Deus. A sinagoga, para quem não conhece ou não entende o que é ainda, é a igreja de hoje. Em Israel chama-se sinagoga. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele era diferente dos outros romanos. Ele escolheu servir e obedecer a Deus. Ele com toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo, ele ajudava os necessitados que havia em Israel. Ele dava dinheiro, dava esmola, ajudava. E ele de contínuo orava a Deus. Orava sem cessar, como Jesus manda a gente fazer. Ele seguiu o exemplo de Daniel. Aleluia. Eu vejo algumas qualidades nele que havia também em Daniel. Mas Daniel era a representação do próprio Cristo. E Cornélio é aquele que, mesmo sem conhecer a história de Jesus completa, ele já obedecia ao Senhor, porque era temente a Deus. Isso é um dos maiores princípios que o crente deve ter, se não for o maior, o temor a Deus. O Salomão vai dizer que o princípio, o início da sabedoria é o temor a Deus. Quer ter sabedoria? Teme a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Glória a Deus. E Cornélio se encontrava quase a hora nona do dia em Israel. Quase a hora nona do dia em Israel, que é 3 horas da tarde em Israel. Ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, chamava ele pelo nome Cornélio, assim como Deus chamou-lhe Samuel pelo nome 3 vezes. Assim Cornélio viu o anjo chamar ele pelo nome, e ele fixou os olhos no anjo, muito atemorizado, com muito medo, como, aleluia, o ajudante de Moisés, que derrubou Josué. Deus me fez lembrar o nome, como Josué, quando viu ali o anjo do Senhor com a espada na mão. Josué disse, tu és dos nossos ou tu és dos deles? E Josué também arrancou a espada, e disse, quem és tu? Tu és dos deles ou dos nossos? E o anjo disse, eu sou enviado do Senhor. Aí Josué temeu muito quando soube que era o anjo. Cornélio também viu o anjo do Senhor e ficou atemorizado. Daniel também, na sua visão, ele disse que estava ali nos 21 dias de jejuns, que o anjo chegou. Daniel ficou atemorizado a ponto de desmaiou com a presença do anjo, não aguentou. E ele perguntou ao anjo, o que é, Senhor? O que é, Senhor? O que o Senhor quer comigo? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Então, aquilo foi um elogio para Cornélio, assim como o anjo elogiou a Daniel. Disse, desde o dia em que tu se puseste a orar, todas as tuas palavras ou orações têm sido ouvidas no céu, Daniel. E o anjo falou a mesma coisa para Cornélio. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que palavra linda. E depois o anjo deu um recado. Agora envia
homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E Pedro era quem era que ia contar a história de Jesus completa para Cornélio. E Cornélio, através de Pedro, recebeu o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Então vale a pena a gente ser fiel a Deus, temente a Deus, como Cornélio era, como Daniel era. Aleluia. Como Josué era, como Moisés era, como Jesus, que morreu como um cordeiro obediente para nos dar salvação. Nós também devemos seguir o exemplo do nosso Mestre, ser obediente a Deus e temente a Deus. E Cornélio recebeu a recompensa, que foi o batismo com o Espírito Santo. E Pedro contou toda a história de Jesus para ele, desde o nascimento até o dia da sua morte. E naquele mesmo momento o Espírito Santo desceu com línguas repartidas como de fogo e batizou todos que estavam na casa de Cornélio com línguas de fogo. Aleluia. E Pedro disse: eles receberam o batismo com o Espírito Santo que foi dado também a nós. Agora nós não podemos negar a eles o batismo nas águas. Batizaram. Tão grande foi a recompensa de Cornélio, porque Cornélio era gentil, era de outra nação. Naquele tempo só era batizado com o Espírito Santo os judeus. Só recebia o verdadeiro evangelho só os judeus. Mas Cornélio, fazendo parte de outra nação, fazendo parte de um povo que maltratava os cristãos, que mataram Jesus, ele fazia parte de um povo que matou Jesus crucificado. E mesmo assim, pelo temor dele a Deus e pela obediência a Deus, Deus presenteou ele com o batismo com o Espírito Santo e com o batismo nas águas. Então, independente de que povo você faça parte, independente de quem é tua família, se você for obediente a Deus e temente a Deus, as bênçãos do Senhor, as recompensas do Senhor recairá sobre você. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, aumente o teu temor a Deus cada dia mais.